Você é daquelas pessoas que sabe que precisa ler a Bíblia, mas não consegue encontrar tempo para fazer isso acontecer na sua vida? Então fica até o fim desse vídeo porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que você consegue ter mais tempo para ler a Bíblia? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alan. Eu decidi fazer esse vídeo sobre como ter mais tempo para ler a Bíblia porque eu fiz uma enquete no meu Instagram esses dias atrás, inclusive se você não me segue, vou deixar o link aqui na descrição, você clica aí e me segue lá, sobre qual era a maior dificuldade que as pessoas encontravam na vida espiritual delas, no relacionamento delas com Deus, na comunhão com Deus. Esmagadora maioria disse que tem muita dificuldade em encontrar tempo para ler a Bíblia, dificuldade em ter ânimo para ler a Bíblia e esse tipo de coisa. 90% das pessoas disseram que a dificuldade delas era em relação a ler a Bíblia e principalmente com o tempo. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, para dar algumas ideias, algumas estratégias, por que isso acontece e como que a gente supera essas dificuldades. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que é tão importante ler a Bíblia. Bom, primeiramente, a Bíblia ela é uma fonte de informação sobre a vida espiritual, sobre Deus, etc. E a Bíblia também é uma fonte de relacionamento com Deus. Então, através da Bíblia, a gente aprende sobre Deus e a gente comunga, a gente tem comunhão, a gente tem relacionamento com Deus. Essas duas perspectivas, e principalmente a da comunhão, ela é muito importante, porque a Bíblia ela é um dos principais meios hoje para nós conversarmos com Deus, ouvirmos a Deus, termos um relacionamento com Deus, vermos como Deus é, o caráter dele, a forma como ele atuou quando ele esteve aqui na Terra, no caso dos evangelhos da vida de Jesus. Então, a Bíblia é uma das maiores formas de nós nos informarmos sobre Deus e termos um relacionamento com Ele. Outro motivo pelo qual é muito importante nós lermos a Bíblia, João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, nós somos santificados, somos transformados. Romanos fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a nossa mente precisa ser renovada, precisa ser transformada, nós precisamos ser santificados e um dos principais meios para que isso aconteça é através da palavra de Deus. É comum isso, não sei se você já leu algum livro que transformou sua mentalidade. Você leu aquele livro e várias coisas mudaram na sua vida em consequência da leitura daquele livro. Quanto mais a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Deus encarnado que tem poder para transformar a nossa vida. Através da leitura da Bíblia, nós somos transformados à semelhança de Jesus, somos santificados pelo poder da palavra de Deus. Então, é extremamente importante, se você é cristão, obviamente, se você quer isso, ser santificado, ser transformado, é extremamente importante que você leia a Bíblia, tire tempo para ler a Bíblia. Mas aí vem alguns problemas. O primeiro problema, nós não temos ânimo. Tem gente que fala assim, poxa lá, mas eu quero ler a Bíblia, mas eu não tenho ânimo, não tenho disposição, aquela coisa, não tenho vontade de ler a Bíblia. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que as pessoas enfrentam é, Alan, eu não tenho tempo, cara, minha rotina é maluca, é trabalho, é escola, faculdade, família, filho, um monte de coisa arada, e eu não consigo ter tempo para ler a Bíblia, cara, não tenho tempo de qualidade para ler a Bíblia. E o terceiro problema que muitas pessoas dizem é, Alan, eu não sei ler a Bíblia. Quando eu pego a Bíblia, eu não sei onde começar, cara, eu não sei, não sei o que fazer. Pego a Bíblia, leio, li, às vezes entendo, às vezes não entendo e segue a vida. Sai pro trabalho e segue a vida. Então, esse é o terceiro problema que muitas pessoas comentam, tá certo? Qual é o jeito errado de você não ler a Bíblia, mas qual é o jeito errado de você solucionar esses problemas? Muitas pessoas, para solucionar isso, elas colocam força de vontade na receita, né? O que ela fala? Não, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou conseguir ler a Bíblia, eu vou ter tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu vou conseguir ler a Bíblia. Só que tem um problema nessa estratégia.
Normalmente, força de vontade não funciona. Eu li um livro alguns dias atrás que o título dele era justamente esse: Força de vontade não funciona. Era de um psicólogo, né, o livro, e no livro ele explica como a nossa força de vontade ela é um bem finito. Ou seja, o nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão, ao longo do dia, conforme a gente vai fazendo nossas escolhas, nossas decisões, a nossa força de vontade ela vai diminuindo. Além disso, é muito difícil você lutar contra um ambiente que não te ajuda a alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, digamos que você tem um objetivo de emagrecer, certo? Só que nesse processo, vou dar um exemplo, você trabalha em um restaurante onde tem várias comidas gostosas e você pode levar as comidas para casa todos os dias. São várias comidas gostosas e calóricas, super calóricas. Natural para você é levar essas comidas para casa e comer. E digamos que a galera na sua casa, ninguém faz dieta, ninguém faz regime, então é super difícil você estar em um ambiente que não te ajuda a alcançar o seu objetivo. Digamos que você tem o objetivo de passar em concurso público, só que tá rolando uma reforma na cozinha da sua casa, você tem um filho que faz aula de bateria no quarto, você tem mais 2 filhas que gostam de ficar pulando e dançando na frente da TV com música alta, e você tem mais uns 2 cachorros no apartamento que não para de latir o dia inteiro. Tô dando um exemplo só para você entender a ideia, tá? Esse é um ambiente que não te ajuda a alcançar o seu objetivo. Sendo assim, o seu nível de força de vontade, ele tem que ser o quê? Muito alto. Consequentemente, com um nível de força de vontade muito alto, você vai se desgastar mais, você vai cansar mais. E em algum momento da sua jornada pode ser que você o quê? Desista do seu objetivo. É mais ou menos isso que acontece quando você coloca muita força de vontade e confia simplesmente na sua força de vontade para começar a ler a Bíblia ou para se dedicar às coisas da vida espiritual. Porque o que acontece? A nossa natureza, ela é carnal, ela não é voltada para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para o plano de Deus. Então, a gente já tem esse problema interno dentro de nós que distancia a gente do nosso objetivo. Já tem esse problema interno, que não tem muito a ver com o ambiente lá fora, que é o primeiro problema que eu citei no começo do vídeo. E além disso, tem o segundo problema, que é o quê? A nossa rotina maluca. Satanás, ele criou um estilo de mundo, um estilo de coisas que a gente tem tempo para tudo hoje em dia, menos para ficar com Deus e com nós mesmos. A gente não consegue ter esse encontro. A nossa rotina é maluca, e se a gente não se enquadra muitas vezes nessa rotina, pode ser que fique difícil até sobreviver, pagar contas e assim por diante. Como que a gente resolve esse problema? A maneira errada é botando mais força de vontade, lembra? Então, esse caminho, na maioria das vezes, não funciona. Pode até ser que funcione por um período de tempo, mas a longo prazo não é sustentável. A melhor forma de nós fazermos com que isso aconteça é mudando o nosso ambiente. Ao invés de colocar o esforço em alcançar o objetivo, nós devemos colocar o nosso esforço, a nossa força de vontade, a nossa energia em mudar o nosso ambiente, tanto o nosso ambiente interno quanto o ambiente externo. Com relação ao ambiente interno, é impossível nós mudarmos o nosso coração, certo? Nós não podemos mudar a nossa natureza, a Bíblia já fala disso. Só Deus tem poder para transformar o nosso coração. A Bíblia diz que Deus pode operar em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então Deus pode transformar a nossa vontade. E com relação a esse primeiro passo, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai recorrer àquele que é todo poderoso e que pode colocar em nós o desejo de ler a Bíblia, pode colocar em nós o ânimo para ler a Bíblia. Então peça a Deus em oração e Ele com certeza vai te responder. Eu já cheguei a pedir para Deus ser o meu despertador, cara. Tipo assim, Deus, eu preciso acordar mais cedo para ler a Bíblia. E cara, sem despertador, sem nada, eu acordei. Então Deus, Ele responde às nossas orações. Então peça a Deus mais ânimo, desejo por ler a Bíblia, tá certo?
esse é o primeiro passo, é assim que a gente muda o primeiro problema, o problema interno. Agora, como que a gente muda o problema externo, a questão da nossa rotina e etc. Existem estudos, experiências que até são do livro que eu comentei com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do livro. Se você se interessar, eu recomendo muito. Nesse livro, o autor ele fala de um estudo que fizeram com pessoas que tinham o objetivo de começar a praticar exercício físico, corrida e etc. E o único momento que eles tinham era de manhã, mas era muito difícil você acordar, sair da cama e etc. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer o difícil ser fácil. Como? Com pequenas atitudes que ajudam aquele hábito que é difícil de você implantar a ficar mais fácil. Por exemplo, dormir com a roupa de fazer exercício. O cara já dormia com a roupa do exercício, deixava do lado ali na cama, em vez do chinelo, o tênis e um par de meia. Então, quando a pessoa acordava, opa, coloca a meia já e o tênis. Opa, beleza, cara, você já está pronto para fazer exercício físico. O despertador não deixa ali no criado mudo do lado da cama, deixa ele um pouco mais longe, a fim de que você levante, a fim de que você tenha que ter o desconforto de sair da cama, a fim de parar o despertador. Isso é fazer o difícil se tornar fácil. Obviamente que cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, mas aí eu pergunto para você, como que você pode fazer o difícil ser fácil para você? Talvez você precisa dormir mais cedo. Se você precisa dormir mais cedo, o que você precisa fazer para dormir mais cedo? Coloca, coloca o seu objetivo e define 3 ações que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, né? Então, vamos lá, por exemplo. Digamos que o seu objetivo seja ter mais tempo para a Bíblia, certo? Ter mais tempo para ler a Bíblia. Digamos que esse seja o seu objetivo. Defina então 3 ações que vão te ajudar. Digamos que, por exemplo, uma das ações que vão te ajudar a ler a Bíblia, a ter mais tempo para ler a Bíblia é acordar mais cedo, certo? Acordar mais cedo. Essa é uma das ações. Digamos que outra coisa que vai te ajudar a ter mais tempo para ler a Bíblia seja dormir mais cedo. Dormir mais cedo, beleza? Essa seria a segunda atitude que vai te ajudar a transformar o seu ambiente, transformar a sua rotina, a fim de que você consiga ter mais tempo para a Bíblia. E sei lá, digamos que a terceira seria, sei lá, vou dar um outro exemplo aqui. Opa, a letra é feia mesmo. Digamos que seria jantar mais cedo. Porque às vezes você chega tarde do trabalho e aí você ainda vai jantar, vai tomar um banho, vai fazer outras coisas e aí acaba ficando tarde para dormir e assim por diante. Então, digamos que essas 3 coisas, se você fizer, isso vai mudar o seu ambiente. E aí você pode quebrar isso ainda um pouco mais. Por exemplo, quais são as 3 atitudes que vão ajudar o difícil ficar fácil? Por exemplo, o que vai te ajudar a acordar mais cedo? Para acordar mais cedo eu vou precisar deixar o celular longe. Então, celular longe. Que aí vai ficar mais fácil de eu acordar. O que mais? Sei lá, whatever. Você vai pensar quais são as 3 atitudes que vão sempre ajudar o difícil ser mais fácil para você. Percebe? Você fazendo esse planozinho de ação, uma coisa vai levar a outra e o difícil vai começar a ficar fácil para você, tá certo? Ore a Deus, peça a Deus sabedoria e eu tenho certeza que Deus vai te guiar nesse processo, porque nesse processo Ele é definitivamente a pessoa que está mais desejosa, com mais vontade de que você tenha mais tempo para ler a Bíblia. Se esse vídeo foi bom para você de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama, compartilhe nas suas redes sociais, porque outras pessoas definitivamente precisam ter mais tempo
para ler a Bíblia. Se inscreve aqui no canal, um abraço e até a próxima!